Muito bem, fala pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao nosso Papo de Position deste domingo. Hoje é dia 11 de julho de 2021. Meu nome é Luiz Fernando e como toda semana vamos começar o nosso Papo de Position, que é este bate-papo entre vocês e eu, onde nós observamos aí os ativos no mercado, né? E também eu exploro aí as formas que eu entendo e como eu aloco o meu risco aí em diversas operações no gráfico semanal. Essas operações, como sempre, eu respeito aí as premissas básicas dos modelos seguidores de tendência. Tendência que o nosso mercado não está, né? Pelo menos aí no nosso espaço de tempo mais curto, né? No curto prazo, o mercado acabou se enrolando um pouco. Esta semana foi uma semana mais agitada, uma semana curta, né? Com feriado agora aí na sexta-feira. Na quinta-feira o mercado americano se movimentou forte, né? Tivemos o mercado aí com uma faísca aí, vários vendedores já aparecendo, né? A movimentação forte de venda no mercado norte-americano, que não serviu de muita coisa, né? Como nós vamos ver no gráfico aí mais para frente, o mercado lá já voltou para sua máxima histórica, né? Chama muita atenção essa força que o mercado lá fora vem demonstrando e o nosso mercado aí mais ou menos não consegue seguir essa dinâmica, né? Não consegue seguir esta força demonstrada nos mercados norte-americanos. Bom, vamos começar então falando do nosso Ibovespa, né? Que está na tela. Eu separei aqui no gráfico semanal, pessoal, para mostrar uma coisa para vocês. Que é o quê? Bom, quem assistiu os vídeos aí das últimas semanas sabe, né, que eu até coloquei essa seta aqui em cima, chamando a atenção deste possível topo, né, que estaria sendo formado no gráfico mensal do Ibovespa, né, pessoal? Um sinal aí relevante, né? Um sinal aí relevante com relação aí à análise técnica, né? Então temos já basicamente esta semana chama a nossa atenção que o mercado acionou este candle, né? Então este candle com cunho mais baixista, né, foi acionado, ou seja, nós tivemos a confirmação esta semana deste sinal deixado no gráfico mensal. Claro que é muito cedo ainda para falar de gráfico mensal, né? Pois estamos aí apenas no começo do mês, mas é já um fator que chama atenção, um fator aí de alerta, né? Se nós diminuirmos o nosso frame aí para o gráfico semanal, vocês vão observar o quê? Vão observar que essa semana nós tivemos uma frustração, né? Sim, uma frustração de todo mundo que acreditou neste sinal aqui, ó. Um sinal claro, né, de compra, muitos iriam dizer, né, no gráfico semanal. Um sinal deixado aí na semana anterior, onde nós tivemos o quê? Um candle verde em cima da zona de suporte, né, que foi o topo histórico anterior, tocando aqui a média de 10 períodos, ou seja, aquele sinal clássico, né, de compra, né? E esse sinal foi frustrado, né? E é muito comum, né, pessoal? Basicamente, hoje em dia, com aí o avanço da tecnologia, com as diversas formas que as pessoas têm de operar, né? Esses sinais tão clássicos, assim, tão claros que a análise técnica lá no passado deixava, né? Que você olha em vários livros aí, lá de 1950, 60, 70, muitos traders, né, falavam desse tipo de sinais. Hoje em dia eles são mais erráticos, né? Então você observa aí candles como esses famosos martelos, né, que são deixados aí em cima de uma zona de suporte relevante, né? Você nota que na semana que passa, né, você nota o mercado frustrando esse sinal, né? Pelo menos aí no gráfico mais curto, né? Nós podemos falar assim no frame mais curto, que é aí na escala semanal. Então nós estamos vendo aqui o sinal deixado na semana anterior, o mercado foi lá e frustrou nessa semana, ou seja, o mercado essa semana fecha aí com uma queda de 1,72, basicamente chegou a operar abaixo da mínima do candle prévio, né? O que acionou o stop de muita gente que acreditou nesse sinal de quem construiu esse tipo de candle aqui. Ao meu ver, o mercado ainda encontra-se, né, em cima de uma zona importante de suporte, que é basicamente aqui a máxima prévia, né, do topo anterior prévio, e aqui vamos aguardar, né, mas eu acredito num cenário mais lateral, né, a princípio,
Porém, os ursos aí começam a mostrar suas forças, né? Notem primeiro essa frustração, nós tivemos lá o sinal no gráfico mensal e também aí, se nós observarmos, o mercado ameaçou, né, fechar abaixo aí do topo prévio, né? Então esse suporte ameaçou a ser perdido pelo mercado aí no gráfico semanal, né? Mesma coisa nós podemos observar aí no gráfico diário, né? A mesma coisa sendo observada, olhem lá. Aqui, na verdade, o mercado chegou a construir um candle comprador, né? Em cima da média de 50 períodos, que é a média branca que os senhores estão vendo aqui, e também foi frustrado, também foi estopado logo no dia seguinte, né? Então isso mostra aí um cenário mais errático dentro do nosso mercado, o que já não é tanta novidade assim, né? Basicamente, o nosso mercado vem aí de poucas tendências, né? E um cenário mais errático, né? Se nós excluirmos essas pernas de impulso que o mercado teve aí, tanto aqui lá de outubro de 2020 até janeiro de 2021 e agora essa construção que foi lá de março até maio, né? Nós podemos observar aí o mercado passando longas semanas aí de forma mais lateral. A princípio, eu ainda sigo com o meu cenário mais otimista, um cenário mais comprador para o nosso mercado, mas sim, este sinal, principalmente no gráfico aí mensal, chama a atenção por enquanto, tá? Cenário que vai se repetindo aí também no Small 11, né? Nós observamos aqui o Small 11, que é aí o nosso principal ETF ligado às Small Caps. A grosso modo, nós vamos vendo aí no Small 11, aqui o mercado perdendo também aquela região que foi marcada pelo topo histórico prévio, né? Então o mercado chegou aí, fez 2, 3 semanas acima daquela máxima e já vai retornando para baixo, né? Também aqui perde a média de 10 períodos, o que dá a entender aí um cenário corretivo mais longo, tá? Principalmente é importante vocês terem no radar de vocês que basicamente ainda a gente está em um cenário de tendência de alta, porém o mercado começa a perder força. É assim que nós estamos vendo o mercado neste momento. O que não segue linha, né, com o mercado norte-americano, né, pessoal? Olhem lá, como eu comentei no começo do vídeo aqui com vocês, trazendo aqui para o gráfico diário, né, já tinha muita gente essa semana aí pregando o apocalipse no mercado norte-americano, né, o pessoal já falando que agora o mercado ia derreter, né, principalmente por causa deste candle que foi deixado aqui no dia 8, né, no dia 8, simplesmente o mercado abriu com gap, né, um gap de baixa, né, o mercado havia deixado um sinal também de máxima histórica batida, e aí abriu com esse gap, o que foi basicamente revertido aí na sexta-feira, o mercado novamente, o mercado norte-americano aqui através do S&P, fechando na sua máxima histórica, né? Basicamente sem freio, né, esse mercado, né? Sem freio, né, pessoal? Muito, muito forte o mercado norte-americano, cozinhando todo mundo aí que vem apostando num cenário mais baixista lá, e tem diversos investidores apostando nisso há muito tempo, né? E esse pessoal vai sendo cozinhado aí, né? Principalmente o pessoal que está short, o pessoal que vem montando as estruturas com opções para se proteger de um cenário mais baixista. Se nós observarmos lá desde o crash que nós tivemos aqui no ano passado, né? O mercado superou a sua máxima histórica e de lá para cá vem fazendo novas máximas consistentemente, né? Então, uma alta essa que, se nós pegarmos aqui do seu topo anterior, que foi rompido lá no pós-crash, né? Nós temos uma valorização aí no S&P nada mais ou menos do que 28% no período, tá? Então, uma alta bem expressiva aí neste mercado. Nós podemos ver também um cenário bem comprador aqui no índice Nasdaq, né? Aqui, a princípio, diferente do S&P, essa semana nós não tivemos uma renovação do topo histórico, né? Basicamente, o mercado aqui vai marcando um topo, né? Então, basicamente, o que nós podemos ver aqui é uma correção lateral, também podemos falar assim, né? Se nós pegarmos aqui este candle, a mínima desse candle e a máxima desse candle que está aqui na semana de 14 de junho, podemos ver aí um cenário mais corretivo, né? Podemos assim falar no índice Nasdaq. Dow Jones também lateralizado, notem aqui que a princípio apenas o S&P vai fazendo máximas históricas, né? Enquanto seus outros dois pares aí lá do mercado norte-americano, a princípio ainda congestionados, né? Sem fazer uma nova máxima. Então, chama atenção essa divergência entre esses
três índices, né? Falando do dólar, que nós não falamos na semana passada, né? E o dólar fez que ia, né? E não foi, né? Este é o cenário mais fácil de ser falado no dólar, né? Principalmente porque eu lembro que eu falei com vocês aqui há 2 semanas atrás, este sinal deixado aqui de baixa no gráfico do dólar dava a entender uma possível, um start, né, de um período mais baixista aí para o dólar frente ao real, né? Só que não foi acionado, né? Lembro que eu falei para vocês, pessoal, a princípio vamos trabalhar com essa hipótese, né? Mas seria o ideal aqui o mercado acionar a mínima desse candle, né? Por quê? Porque se nós olharmos lá no contexto aqui de junho de 2020, nós tivemos a mesma coisa, né? Olha, o mercado deu essa baita porrada, né? E aqui foi acionado, mas o mercado não fechou abaixo deste candle, né? E aí nós vimos aí uma nova força compradora no dólar que voltou a levar o patamar de preço lá para quase os R$ 6, né? E a princípio, o que aparenta ser é um contexto parecido, né? Olhem lá, o mercado simplesmente deixou esse sinal ameaçando perder toda essa região de consolidação. O mercado, na semana seguinte, já negou esse sinal, né? Ou seja, nós tivemos aí uma barra compradora, um sidebar aqui, né? Uma barra pequena dentro de uma barra maior, que foi acionada na semana que passou, e um contexto muito forte comprador, né? Se nós pegarmos aqui da mínima deste candle até a máxima do candle dessa semana, foi uma alta aí de praticamente 7%, o que é bastante coisa aí no dólar, né? Olhando no gráfico diário, vocês podem ver aí uma correção, né, em V, né, uma correção aí que o mercado caiu praticamente aí em linha reta, né, e agora o mercado aí corrigiu também em linha reta. Fato é bem verdade que nós podemos ver no gráfico diário um pouco aí de exaustão, né, dessa movimentação. Porém, o mercado já está acima da média de 50 períodos no gráfico diário, o que não acontece ainda no gráfico semanal, né? Então vamos ver aí o desenrolar dessa semana, mas a princípio parece sim que o mercado ainda vai permanecer dentro dessa congestão por mais tempo, né? Não, pelo menos esse sinal deixado nessas 2 semanas não indica patamares aí de preço no dólar abaixo dos R$ 5, pelo menos não é esse o sinal dado no curto prazo, tá? Vamos aguardar. Em linha também com o que nós vemos aqui no DXY, né, que é o índice dólar, que nós sempre observamos aqui no vídeo, né, nós temos também o mercado ameaçando aí, mudar a sua tendência, né, a tendência de baixa que vinha aí desde lá de maio de 2020 para cá. O mercado, a princípio, aqui passou para cima da média de 50 períodos, agora aqui faz 2 candles aí reduzindo a sua volatilidade, porém, prestem atenção, o mercado acima ainda das médias, né? Então temos daqui a pouco as duas médias já apontando para cima e não seria demais observar o mercado romper esta região aqui e fazer um novo movimento de impulso aí no DXY, que deve trazer um movimento comprador aí para o dólar frente às moedas mundo afora, né? Bitcoin, que a gente sempre olha por aqui, Bitcoin segue aí consolidado, né? Bem em linha com o que nós já havíamos conversado aqui há bastante tempo, né? O Bitcoin seguindo aqui essa simetria. A princípio, o mercado ainda não dá um sinal claro para que lado ele vai, né? Temos o mercado aí bem lateralizado neste momento. Chama a minha atenção nessas 2 semanas que passaram a força do movimento dos juros, né, pessoal? Então aqui os juros futuros, principalmente aí 2023, fazendo um movimento bem forte de alta, né? Em linha com o que nós já havíamos conversado aqui em todo esse período, né? O mercado aqui renovando as suas máximas, né? Batendo lá a região do 7,29, né? Então o mercado bem próximo lá de cumprir aquele alvo simétrico que nós já havíamos dito aqui anteriormente, lá na região dos 8,08, né? É para lá que dá toda a pinta que esse ativo vai indo nesse momento. Fato que não é corroborado aí pelos juros mais longos, né? Se nós observarmos aqui os juros de 2030, o mercado aí está mais lateral do que qualquer outra coisa, né? Ela tem um sinal clássico aí para vocês entenderem quando o mercado está em tendência e quando ele está mais lateral, pessoal. É só vocês pegarem aí, para quem tem dificuldade ainda de ver isso no movimento dos candles, né? Vocês podem pegar aí a própria média de 10 períodos, né? Que é uma média mais curta
E quando vocês observarem, né, esse movimento que o preço passa para cima, passa para baixo da média, e volta para cima, volta para baixo da média, dá aí o desenho clássico de uma congestão, né? Olhem aqui como é diferente o sinal aí dentro do gráfico do DI F23, né? Notem que o mercado segue aí acima da média de 10 períodos por muito mais tempo, coisa que não acontece aqui já no gráfico dos juros de 2030. Olhem como o mercado aqui, depois desse topo alcançado nos 9,44, passou a ter uma correção mais longa, né? Então, cenário de juros aqui no Brasil continua sendo altista, o mercado segue aí precificando em patamares maiores, né, os juros aí futuros, né? Principalmente aí na ponta mais curta, né? Principalmente os vencimentos aí de 2022 e 2023. Fato que não ocorre, surpreendentemente, não ocorre lá no mercado norte-americano, né? Aqui nós estamos olhando os títulos de 10 anos lá do mercado norte-americano. E, sinceramente, se vocês me perguntassem isso há algumas semanas atrás, o meu patamar base aí de trabalho, ou a minha tese básica seria o mercado romper essa região aqui, né? E acima do patamar aí dos 2%, né? O que não aconteceu, né? O mercado simplesmente invalidou esta consolidação, esse rompimento para cima, perdendo aí essa região para baixo, né? Então, desde lá que nós vimos esse movimento feito no dia 7 de junho, o mercado segue aí fazendo novas mínimas, né? Então, aquele cenário base aí de alta nos juros, pelo menos nesse curto prazo, foi para o vinagre, né? Principalmente agora o mercado trabalha aí com a correção mais ampla, né? Vamos ver aí como o mercado se comporta nesta correção, buscando aqui essa região aí dos 1,19, também passa ali a média de 50 períodos. Vamos ver se há alguma força compradora nesta região, tá? Bom, cenário mais base macro comentado aí com vocês. Como sempre, vamos olhar aí os ativos, os ETFs, né, de outros países e também o ETF brasileiro. Vamos começar aqui então pelo EWZ. EWZ, pessoal, que teve um sinal importante essa semana, tá? Tivemos um sinal relevante essa semana dentro do EWZ. E qual sinal foi esse, né? Principalmente um dos cenários mais altistas, né, que eu estava trabalhando nesse curto prazo para o EWZ, era esse gap aqui que o mercado deixou, né? Dava toda a pinta de ser um gap de fuga, né? E o mercado havia sinalizado aí movimentos mais altistas, só que olhem o que aconteceu essa semana, né? Assim como houve um gap de fuga para cá, para cima, né? O mercado aqui também perdeu, né, esta região aqui, fazendo um gap de baixa, né, deixando esse movimento aqui como uma ilha, né? Então o mercado aqui descolou tanto quando foi para cima quanto para baixo, né? Essa região aqui foi perdida também essa semana, o que deixa um cenário mais baixista, né, dentro do DWZ. Fato é que o mercado chegou a corrigir muito mais, né? Chegou a bater a zona dos 37 dólares, fechando essa semana nos 38,67. Olhando aí no gráfico diário, os senhores podem ver aí como isso foi feito, né? Basicamente, nós voltamos aqui aos patamares lá dos 37 dólares, né? E eu vejo o mercado entrando alguma força compradora, mas não invalida esse cenário deixado aí no gráfico semanal, tá? Vamos ver como a coisa se desenrola ao longo das próximas semanas, mas aquela construção mais positiva, mais altista, principalmente para quem imaginava aí o EWZ buscar aqui a zona do topo lá dos 48 dólares, começa a ficar mais distante, né? Principalmente o mercado perde a média de 10 períodos já, abre esse gap aqui com relação a essa região de preços, né? Vamos ver como a coisa se desenrola ao longo das próximas semanas, mas para quem está comprado, né, esse não é um dos melhores sinais deixados, tá? E o mercado como um todo aí fica bem estranho, né? Diversos países aí deixando sinais aí baixistas, né? Olhem lá, se nós observarmos no próprio Chile, o mercado já vai perdendo aí a média de 50 períodos, entrando novamente num cenário de tendência de baixa aí de médio a longo prazo, né? Argentina ainda não, né? Aqui o próprio México testando o patamar do topo prévio antes do crash. Peru também bem fraco, né, pessoal? Olhem lá.
o mercado passou para baixo das médias e vai desenhando aí zigue-zagues descendentes. Índia continua consolidada, após romper o seu topo histórico, não evoluiu. Aqui nós temos África do Sul, marcou o topo, como nós havíamos deixado aqui, o mercado segue corrigindo. Colômbia ameaçando perder a sua média de 50 períodos também, né? Então, cenário aí na América do Sul mais difícil, né? Podemos falar assim, principalmente para os comprados, né? O cenário vai se desenhando um cenário mais desafiador neste momento, né? Olha na Turquia também, que vem sofrendo bastante, né? A China, né? A própria China, né? Que insiste aqui em testar essa zona do topo prévio anterior, que foi o topo lá de 2018, o mercado tá doidinho aqui para perder essa região, né? Testou já por 1, 2, 3, 4, 5 vezes, né? Muitos poderiam dizer isso aqui como ombro, cabeça e ombro, né? O mercado ameaçando aí que perder essa região também, então também não está tão forte assim este ETF aqui, o MCHI, né? Vamos observar aqui o mercado europeu já num cenário mais positivo, né? A Alemanha lá tocando o topo de 2018, aqui o pré-crash já foi há muito tempo também superado, olha lá, que era aqui, né? Nós tivemos o mercado já também superando esse topo há bastante tempo. Vamos ver outros países. Aqui nós temos a Itália também, né? Buscando a máxima lá que foi deixada em 2018. Basicamente bem parecido aí os gráficos, né? O mais forte dentre eles é o ETF da Suíça, né, pessoal? Aí praticamente quase renovando a sua máxima histórica, bem parecido lá com o S&P. E os outros aí basicamente ou esbarrando no topo, que foi o topo prévio antes do crash, ou no topo lá de 2018, né? Aqui nós temos a França, né? França tocando o seu topo já de 2007, olhem lá. Que movimentação forte, né, do mercado. O mercado saiu lá do patamar de 19 dólares para bater aí praticamente aí os seus 37 dólares, né? Uma alta bem expressiva. Portugal mais travado, né? Não tão forte. O ouro, né, pessoal? O ouro aí que segue também bem lateral, né? Fez que ia nesse movimento aqui de junho e não foi. Mesma coisa a prata, né? E olha como é difícil, né, trabalhar com cenário base, né? Eu lembro muito bem aqui que as pessoas correram muito para o ouro, né, para a prata quando o mercado fez essa baita puxada, né? E essa construção depois disso ficou lateral, né? E nós temos esses ativos aí há quase, basicamente há um ano, né, lateralizado, né? Tanto o ouro quanto a prata, né? Então todo mundo que entrou depois dessa puxada aqui, basicamente ou foi estopado ou está aí com o ativo em prejuízo, né? E muita gente tem aí como cenário base aí a acreditar no ouro e na prata para a defesa contra a inflação, né? E é um cenário que pelo menos no longo do último ano não vai se mostrando aí tão efetivo, né? Aí cabe muita paciência e o horizonte de tempo que essas posições estão sendo construídas, né? Mas vocês notam aí que o cenário não é trivial, né? Não é fácil, né, montar uma posição de longo prazo. Muitas vezes o mercado vai aí cozinhar essa posição aí por muito tempo, né? Eu tenho posições basicamente aqui no GLD, mas são posições aí que são posições para sempre praticamente, né? Não são posições aí que eu penso em vendê-las e quando o mercado dá alguma porrada aí para baixo, né, e abre uma janela de oportunidade, eu acabo fazendo novas alocações. É assim que eu trabalho esse tipo de ativo. Aqui no índice de commodities nós vemos o mercado ainda bem forte, né, basicamente buscando a sua máxima lá de janeiro de 2020, então o mercado aí segue bem construtivo para as commodities, né, o que tende a ser bom para o nosso mercado, né. E por último aqui nós estamos olhando aí o Emerging Markets, né, que é bem parecido lá com o gráfico chinês, né, do MCHY. Bom, então terminado aqui os índices, vamos olhar aí rapidamente alguns ativos que eu vejo como destaque aí para as próximas semanas. Eu vou até limpar as listas aqui, né, pessoal? Então, primeiro, vamos ver aqui o que não evoluiu, a gente já tira da lista, né? PetroRio é um ativo que também, olhem lá, como está demorando, né, para essa tese evoluir, né, de PetroRio. Basicamente, depois dessa movimentação que o mercado bateu os 19,90, lá desde março de 2021 para cá, o mercado segue lateralizado e todo mundo que está apostando aí num trading, né, acaba acionando o trade e o mercado estopa, né? Aciona e estopa, aciona e estopa. O que me chama a atenção aqui em PetroRio
é a volatilidade, né? O mercado começa a entrar num patamar de volatilidade muito estreita, né? O que traz para nós aí uma premissa de um possível movimento mais forte nas próximas semanas, né? Então olhem aí como esse movimento aí está curto, né? Olhem o tamanho dos candles que nós temos agora em comparação com o que foi aqui no passado, né? Então, a princípio eu ficaria bem atento aí para a PetroRio para uma movimentação mais forte. A princípio o mercado vai aí dando vários olés, mas esse cenário ainda segue bem atrativo. Então atenção aí com o PetroRio para as próximas semanas, tá? PTBL é outro ativo que segue muito forte, né? Aí no gráfico semanal, último ponto de entrada, ao meu ver, foi 17,30. O mercado segue aí renovando as suas máximas em PTBL, né? Um dos ativos mais fortes da nossa bolsa nesse exato momento, tá? Aqui a Embraer, né? Embraer também não foi, né? Eu havia comentado com vocês aqui que essa região, olhem que bagunça, né? Que essa região aqui de Embraer, né? Se nós observarmos no passado, pessoal, olhem o tanto de resistências aqui que nós temos aqui nessa região, né? O mercado aqui batendo por várias vezes aqui nessa região. E não me chama atenção o mercado agora aqui também é enroscar nesta zona de preços, né? Então, a princípio, aqui atualizando, seria o ideal esperar a Embraer aí sair dessa região aqui dos R$ 21, para assim nós termos um cenário mais construtivo. A princípio, nós temos aí uma correção, né? Bem parecido com os gráficos lá dos ETFs de mercados europeus, né? O mercado batendo lá máximas de 2018, né? E corrigindo, né? Parece muito aí com o nosso gráfico de Embraer. Aqui a Irani, né? Irani que está ainda testando aquela região aqui de topo, que foi marcada aí nos 9,78, dos 9,79 e 86, na verdade, né? O mercado segue consolidado, nada a mais aí a ser dito sobre esse ativo no momento. Uma que nós falamos bastante aqui e vai evoluindo é a Santos Brasil, né? Rompeu algumas semanas atrás e essa semana deixa um candle aí de 2,58. A princípio o mercado vai evoluindo. E outro que é um dos ativos mais fortes da bolsa nesse momento, pessoal, é a Cristal Pigmentos, né? Então, Cristal Pigmentos, volume continua bem pobre ainda, né, na Cristal Pigmentos. Se a gente pegar aqui, por exemplo, a movimentação do dia, né? 33 mil negócios no dia, né? Então, não é aquele volume que nós podemos falar, nossa, que volume, né? Que baita volume, né? Então, se nós pegarmos aqui R$ 90 a cotação atual, vezes 33 mil negócios, praticamente é uma negociação, um volume de negociação de 3 milhões por dia, né? O que invalida muita gente de poder operar esse tipo de ativo, né? Então aqui, ou a pessoa que vai se expor a esse ativo tem a ciência, né, do volume mais baixo, né? Então basicamente tem que reduzir aí o tamanho da exposição, dependendo do tamanho da carteira, ou fica de fora, né? O problema de ficar de fora é que esse vem sendo um dos principais ativos da nossa bolsa já, desde lá de setembro de 2020. De setembro de 2020 para cá, pessoal, o ativo evoluiu aí cerca de 400%, né? Gerando sinais bons até de entrada dentro do meu modelo, mas sempre a liquidez foi um ponto aí crucial, né? De fato, a liquidez vem melhorando, né, ao longo dos últimos meses. Vamos ver, né? Vamos ver aí nas próximas semanas, mas chama atenção sim aí Cristal Pigmento para uma possível alocação. A própria Kepler, né? A Kepler rompeu aí nas semanas anteriores e o mercado voltou a corrigir, né? Então também não ganhou momento, né, esse ativo, mas dentro do cenário aí de ativos de longo prazo, o cenário continua bem atraente, né? Eu esqueci de falar com vocês na semana anterior, pessoal, mas ainda tá vivo, né, esse cenário. Olhem que curioso aqui o cenário de Amazon, né? Eu falei de PetroRio, aquele cenário de redução da volatilidade, e olhem esse cenário em Amazon, né? Se nós pegarmos aqui, por exemplo, o indicador mais comum, né, utilizado para medir esse tipo de oscilação dentro da volatilidade, são as bandas aí de Bollinger, né? E nós temos aí em Amazon, desde junho de 2020 para cá, o ativo vinha aí num contexto bem estreito, né? Numa lateralização aí bem nítida aqui no gráfico. E olhem como as bandas estavam afuniladas, né? E essa semana que passou, nós tivemos esse sinal, né? Olhem que sinal aí
importante, né, dentro desse ativo. O mercado rompendo não só essa região de consolidação, mas também abrindo as bandas, né? Cenário bem parecido com o que nós vimos aqui, né? Olhem lá, o mercado evoluiu bem aqui dentro de Amazon, né? É um ativo que costumeiramente faz cenários de redução de volatilidade, ou seja, corrige lateralmente, né? Para depois fazer uma expansão, né? Olhem aqui, ó, um cenário parecido com este de agora, né? Olhem aqui, o mercado corrigiu por algum tempo lateralmente, veio o sinal, né? O mercado abre as bandas, né? E olhem lá, a movimentação, o preço sai da região dos $1.000 para bater lá praticamente os $2.000, né? Em um curto espaço de tempo, né? Então, sinal que chama atenção já desde a semana passada, né? Mas esse rompimento aqui ficou mais interessante ainda. A mesma coisa é no gráfico da Apple, né? A Apple aí também, né? As bandas se abrindo essa semana, né? O mercado ainda não rompeu, esticado, aí várias semanas em alta, mas também um sinal interessante dentro do gráfico aí de Amazon e Apple, né? Tem bastante brasileiros aí com exposição dentro desses ativos, né? Então vale a pena aí citar esses dois casos. Deixa eu falar agora com vocês os ativos que eu vejo aí para exposições de curto prazo. Eu vou excluir aqui os que não estão mais enquadrados, né? Como é o meu caso aí da Positivo, batata, né, pessoal? Olhem como é importante a região aí de resistências, né, temporais, né? Aqui nós tínhamos uma resistência de 2009 em positivo, né? O mercado chegou a se aproximar daquela região e agora corrige, né? Basicamente o mercado voltou a testar o topo, que foi o topo de fevereiro de 2020, e vai perdendo aí força a positivo, né? Então é um cenário que já não vale a pena mais ser dito aqui no vídeo, né? Pelo menos por enquanto. Chama a atenção aqui essa consolidação em Hering, né? Hering que também consolida, vai brigando aí para se livrar dessa região de topo histórico, né? Vamos ver aí se o ativo tem forças para romper essa região. A Dexus também, a Dexus segue aí consolidando, né? Vai reduzindo a sua volatilidade que chegou a ser muito alta, né? A OBV, por enquanto, não dá nenhum sinal mais relevante aí dentro de Dexus. Deixa eu só ampliar aqui o OBV. Também a Tix for Fun, né? Vai aí perdendo força também, né? Por enquanto, testa a média de 10 períodos, testa o topo anterior, né? Aí tá até fechando abaixo do topo anterior, né? Vamos ver como o ativo se comporta aí para as próximas semanas, mas por enquanto ainda não invalida todo aquele cenário, né? O que foi invalidado mesmo foi aqui em Springs, né? Springs também, outro ativo que bateu na máxima lá de julho de 2019, bateu na máxima lá de praticamente aí de abril de 2013, fundo de 2010, enfim, uma zona muito importante aí de preço para o ativo. O ativo corrige aí de uma forma mais relevante, também é outro que sai da lista. Um que vinha aí com um contexto bem interessante, né, a própria Bpan, né, Banco Pan, que nessa semana, principalmente no gráfico diário, né, vai perdendo aí a zona de consolidação, né, aquele retângulo, né, o mercado por enquanto aí testa a média de 10 períodos, né, para quem gosta desse tipo de sinal, seria aí uma entrada válida na superação da máxima deste candle vermelho aqui, não é o tipo de trade que eu gosto, né, mas não deixa aí de ser um setup, tá? A GGPS também é outro ativo que vai perdendo força, vai perdendo momento, né? Testando várias vezes aqui a região de suporte, né? Mais cara que quem vai perder do que vai romper para cima. Seguimos observando. Vamos, né? Vamos deixando aí um pendolaço também de topo aqui no gráfico semanal, né? Vamos é um ativo que eu tenho na carteira nesse momento. O mercado, por enquanto, aí deixando um sinal bem baixista, né? Outro ativo que não evoluiu e vai aí basicamente quase indo para o stop é a Intelbras, né? A Intelbras que chegou a evoluir bem, né? Desde o rompimento que foi aqui deste candle, o ativo se movimentou aí cerca de 9% e depois corrigiu, né? Então não foi para canto algum. E aí sim nós chegamos em um ativo interessante, né? Ambipar, pessoal. Ambipar talvez seja um dos gráficos mais interessantes nesse momento no nosso mercado. A máxima histórica rompida, né? Temos um gap aqui no ativo, tá? Então temos esse gap que pode ser facilmente visto aí por todos. A princípio o mercado corrige essa semana, finalmente, né? Depois de uma forte puxada.
Ambipar é um caso curioso, né? Porque se nós pegarmos desde o seu IPO, pegarmos aqui lá nos R$ 28 até o momento, o ativo fez uma valorização aí de 54%, né? Que não é nada, uau, que valorização, né? Não é. Mas se nós pegarmos aqui desde a mínima do fundo de março de 21 para cá, nós temos aí uma valorização de 100%, né? O que denota uma força melhor aí do ativo, né? É um ativo que completou já 6 meses de vida na bolsa, né? Então nós temos aí tanto médias já de 10 períodos e 50 períodos, enfim. Ambipar é uma empresa aí que vem fazendo várias aquisições, né? Tem utilizado aí o dinheiro que entrou em caixa para expandir suas operações. Enfim, tem uns fundamentos interessantes esse tipo de ativo, empresa que, basicamente, para quem não conhece, ela tem um projeto de reciclagem, né? E de transformação dos resíduos empresariais, né? Então, aquela empresa lá que fabrica tal produto, que tem aquele resíduo que não é utilizado, a Ambipar vai lá, tenta criar uma tecnologia para mudar e dar um uso para aquele produto, né? Então, acaba agregando valor, né? Principalmente nesse mundo mais ESG que nós vemos aí. Então, é um ativo aí que tem bons fundamentos, né? Vamos ver aí se nas próximas semanas o mercado consegue continuar com esta valorização, com essa puxada e com esse momento que nós estamos vendo atualmente. Outro ativo interessante também é a própria Allied, né? A Allied que dá aqui também, esta semana corrige 11%, não invalida aí toda a sua forte puxada, né? Se nós pegarmos aqui desde do fundo até aqui, uma alta de 97%. Então, Ambipar e Allied aí, os dois principais ativos, ao meu ver, neste momento. Tem a própria Wiz, né? A Wiz que vem rompendo aqui a sua máxima de 2017, deu uma senhora puxada, né? O ativo estava cotado em R$5, né? Bateu aí os R$18. Que puxada em Wiz, né? Mas, por enquanto, o último ponto de compra, ao meu ver, foi lá nos 14,30, né? Não temos nesse momento aí ponto de compra em Wiz. Outra também que vem bem é a própria Simpar, né? Mas também sem dar nenhum sinal mais claro nessa semana de compra. Ah, esqueci também da Infracom, né? Infracom é um ativo bem novo. Temos aqui um Kendoleco, né? Eu vou criar um setup chamado setup Kendoleco, né? O Kendoleco é quando nós temos aí um candle pequeno, igual este, após uma fortíssima movimentação, né? Então é um candle bem bacana, né? Porque se nós pararmos para pensar, nós podemos entender que toda essa força que moveu o ativo nessas últimas 3 semanas não saiu do ativo, né? E não tem força vendedora para jogar esses preços para baixo, né? Então nós devemos esse tipo de candle, né? Um candle muito pequeno após uma movimentação fortíssima, né? Uma alta de 15% para depois uma correção de 2%, né? Então um tipo de candle bem bacana dentro de um movimento em tendência, né? Então vamos aguardar aí também para a próxima semana. É um ativo que chama a atenção. Infracom. Lelis Blanc, a Restock aí, né? Restock que a princípio é um ativo que não tem nada a ver com o jeito que eu opero, mas me chama muita atenção a Lelis Blanc pelo seu acúmulo de volume, pela movimentação, esse último movimento aqui de alta de 24%, o mercado a princípio consolida. A princípio tá interessante, tá, pessoal? Interessante aí a Lelis Blanc, tá? Dá a pinta aí de uma possível reversão de tendência aí da Lelis Blanc, pelo menos aí é o que os gráficos estão nos dizendo, tá? Por último, as duas operações que eu estava apostando na venda, e como está difícil, né, apostar na venda, o mercado não tem sido aí generoso com os shorts da vida, né? A princípio aqui eu apostei na venda em VEG, né? VEG por esse candle deixado aqui, né? O candle clássico de venda. O mercado simplesmente estopou, né? Estopado essa semana em VEG. E B3SA3 também, né? Outro ativo que eu ainda não fiz operação, mas é um ativo que está bem interessante para venda, né? Esses dois ativos, apesar do stop aqui em VEG, esse candle deixado essa semana é outro candle de venda, né? Então, VEG vai aí flertando com a venda, né? Mas, enfim, aí vem uma porrada na semana, o mercado aí vem estando bem errático aí, sem direção em VEG também. Mas não deixa de estar configurado uma possível venda
na VEG e B3SA3, tá? Esses são dos ativos que eu acho aí mais característicos para uma possível venda neste momento. Bom, pessoal, então, a princípio é isso. Espero que novamente vocês tenham gostado. Se gostaram, não se esqueçam de deixar o like, não se esqueçam aí de seguir o canal também. Nos vemos aí na próxima semana, tá? Um forte abraço para todos vocês e até mais!